Olá, bem-vindos a mais um vídeo didático da Indústria do Conhecimento. Hoje o tema é inflação e preços. Por inflação entende-se a subida de preços. Trata-se de uma medida relativa que vai evidenciar em que grau é que os preços evoluíram num determinado período de tempo. Essa medição normalmente é expressa em percentagem. No que concerne aos períodos de tempo, a base mais reduzida com que se calcula a inflação é o mês, e aí temos uma taxa de inflação mensal, embora, por via de regra, o conceito mais comumente adotado pela generalidade das pessoas é o conceito de taxa de inflação anual. Quando a inflação é negativa, portanto, quando os preços, ao invés de estarem a subir, estão, nesse caso, a diminuir, a inflação passa a designar-se, tem uma denominação particular, que é deflação. Por sua vez, existem ainda outros conceitos associados à inflação, como sejam a reflação, a desinflação e a estagflação. Vamos muito sumariamente passar em revista cada um deles. Por reflação entende-se a subida de generalidade dos preços, mas nos momentos seguintes a um período de deflação. Ou seja, os preços estavam a diminuir naquele momento e depois recomeçam a sua tendência ascendente. Aqui é apresentado um exemplo em que a inflação era negativa, portanto uma situação de deflação, para depois no período seguinte passar a ter uma situação de inflação positiva, com os preços a subirem em termos médios para o cabaz de compras e de bens e serviços considerado 1,3%. Por sua vez, a desinflação não significa que não haja inflação. Significa sim que a inflação está a reduzir a sua evolução ou a sua intensidade. Portanto, a inflação, se estiver num determinado período em 2,3% e no período seguinte ocorrer ultrapassar para 2% e depois sucessivamente continuar a baixar, então nesses casos fala-se de desinflação, que significa em termos práticos o desaceleramento da tendência da subida dos preços. Finalmente, vamos referir aqui um conceito que tem muito mais que se lhe diga, porque estamos a falar da estagflação. A estagflação é uma figura, configura, digamos assim, uma conjuntura económica de todo aterradora para os economistas. Portanto, trata-se daquele contexto em que os preços estão a subir, mas a produção não reage em conformidade. Pelo contrário, poderá inclusive estar até em recessão. A estagflação vai juntar, portanto, duas palavras, dois vocábulos. Por um lado, estagnação, referindo-se naturalmente à estagnação económica, e por outro lado, inflação. Convém ainda salientar que, no início deste século, ou meados do século, digamos assim, do século passado, o Lord Keynes não considerou esta modalidade, digamos assim, de inflação, porque sempre associou que a inflação estava diretamente relacionada com a pressão da procura e, por conseguinte, só quando, a partir do choque petrolífero de 1923, é que ficou bem evidente que pode coexistir cenários de inflação com estagnação económica, naquele caso derivado da pressão dos custos de produção. E pronto, para este momento vamos ficar por aqui nesta apresentação. Iremos apenas referir que um dos objetivos fundamentais de toda a condução da política económica é a estabilidade do nível de preços, porque na ausência dela, digamos assim, na ausência desta estabilidade do nível de preços, as decisões dos agentes económicos são muitas vezes enviesadas pela dificuldade de leitura da realidade económica. A inflação mede-se através das variações dos índices de preços. Um índice de preços é uma construção que é feita através da medição dos preços de um cabaz de compras representativo dos hábitos de consumo de uma família média. Esses preços são todos registados num determinado momento de referência e vão-se fazer associar ao índice 100. O índice de preços no ano base, isto é, no ano tido por referência para medir a evolução de preços, assume o valor 100.
À medida que os preços vão evoluindo, quer no sentido da subida, quer no sentido da descida, portanto, todas as mutações dos preços vai fazer com que o índice registre uma evolução. No caso dos preços estarem a subir, registar-se-á um valor de 101.2, 102.3, 104.5, por exemplo, que aqui estão referidos, mas no caso de haver deflação, pode acontecer que o valor do índice venha a assumir valores inferiores a 100 e, portanto, isso irá justamente representar que os preços baixaram nos períodos considerados. Vamos agora ver como se calcula a taxa de inflação mensal. Neste caso, o período de referência é o mês e esse cálculo faz-se através da fórmula que está apresentada no topo superior direito desta apresentação. O que é que acontece? Temos agora aqui um exemplo. Estes dados são retirados do Instituto Nacional de Estatística, são dados recentes. E o que acontece é que temos aqui o registro do índice de preços no consumidor, tendo por base o ano de 2008. Portanto, no ano de 2008, o índice foi 100. Acontece que em janeiro de 2012 o índice registrou o valor de 105.992, em dezembro 105.489 e assim sucessivamente. Como é que nós vamos medir? Nós vamos medir relacionando o valor que é aqui obtido em janeiro de 2012, por exemplo, com o valor obtido em dezembro de 2011. A fórmula aplica-se e obtém-se o valor que aqui está evidenciado. Este valor de 0,48% significa que os preços subiram de dezembro para janeiro em 0,48%. Isto não dá ainda nenhuma ideia, ou por outra, dá apenas uma ideia muito pálida daquilo que poderá vir a ser a taxa de inflação anual. De facto, é possível estimar a inflação anual equivalente a cada uma das taxas mensais. Isso faz-se a partir desta fórmula que aqui está apresentada na parte inferior, em que multiplica 1 mais a taxa de inflação mensal elevado a 12, porque ela vai multiplicar 12 vezes durante o ano, e subtrai-se 1. Depois é multiplicado por 100 para obter o valor em percentagem. Aqui nos exemplos que estão aqui calculados, temos que a taxa de inflação de 0,48% mensal tem um equivalente anual de 5,87%, uma taxa de inflação já considerável. Por sua vez, as variações de preços, no caso de dezembro, foram negativas, de menos 0,2%, o que vai corresponder a um equivalente anual a menos 0,20%. É por isso que estas oscilações das taxas de inflação mensal não são muito tidas em conta, são apenas tidas em conta para tentar estimar, à medida que o ano vai decorrendo, o valor que se prevê atingir no final de um determinado período. Porque elas por si só estão sujeitas a mutações e a efeitos de sazonalidade ou outros efeitos muito pontuais que acabam por se esbater ao longo do ano. Vamos agora ver um exemplo prático. Ora bom, a taxa de inflação mensal relativa ao mês de dezembro de 2011 irá corresponder ao quociente existente entre o índice de preços no consumidor registado em dezembro de 2011 e o índice de preços do mês precedente, neste caso, novembro de 2011. Subtrai-se por 1, já sabe que isto vai dar um valor que, para se obter em percentagem, terá que se multiplicar por 100, que é exatamente o seu equivalente. Vamos agora pôr aqui os valores e, colocando os valores, o que é que nós verificamos? Temos que um índice 105.489, que é o índice de preços no consumidor de dezembro de 2011, e por baixo temos um índice de preços relativo a novembro de 2011, que é de 105.507. Fazemos esta divisão, dividimos por 1 e o valor obtido é 0,0998 e continua por aí com mais algarismos. Depois temos de, digamos assim, de eliminar para obter um valor relevante, pelo que é o resultado da taxa de inflação mensal relativa a dezembro de 2011 é de sensivelmente igual a menos 0,02%. Agora, era bom que os aprendentes procurassem ver se conseguem chegar aos resultados que estão enunciados no quadro anterior para verificar se efetivamente conseguem chegar aos valores que ali estão estabelecidos. No que diz respeito à inflação anual, devemos dizer que ela pode ser calculada por duas vias.
A primeira delas é relacionando o índice de preços no consumidor num dado mês com o índice de preços no consumidor do mês homólogo do ano anterior. Portanto, se estivermos a medir o mês de junho de 2011, temos que relacioná-lo com o mês de junho de 2010 e temos, portanto, um intervalo de tempo de um ano e vimos durante esse período como é que evoluíram os preços nesse intervalo de tempo. A outra via é um pouco mais complexa, mas tem algumas vantagens que já iremos enunciar oportunamente, que é relacionar a média dos índices de preços dos últimos 12 meses. Ou seja, ao invés de termos por referência o índice de preços no consumidor num determinado mês, vamos considerar sim a média dos índices de preços dos últimos 12 meses e vamos compará-los exatamente com os 12 meses precedentes, a média também, desses índices de preços. O resultado é que estamos a falar de duas taxas de inflação que são diferentes na metodologia de cálculo e também são algo diferentes no seu significado, como mais tarde iremos explicitar. No primeiro caso, estamos a falar da chamada taxa de inflação homóloga. No segundo caso, já nos estamos a referir à chamada taxa de inflação média anual. Conforme já foi referido, a taxa de inflação homóloga calcula-se tendo por base os índices de preços de meses homólogos de anos sucessivos. A fórmula é esta que está aqui apresentada no canto superior direito, ou seja, vai-se ver qual é o índice de preços no consumidor de um determinado mês, vamos supor o mês de agosto de um determinado ano, vamos supor 2011, e depois vai-se comparar com o índice de preços do mês homólogo, neste caso o mês de agosto outra vez, mas do ano 2010. Menos 1. Se quiserem obter o resultado logo, expresso em percentagem, terão que multiplicar por 100. O quadro que agora aqui apresento evidencia o índice de preços no consumidor, publicados, portanto, pelo Instituto Nacional de Estatística, relativos aos meses de janeiro de 2012, dezembro de 2011, novembro de 2011 e os meses homólogos de anos anteriores. Isto apenas para permitir o cálculo que eu já fiz em folha de cálculo e que vai conduzir a estes resultados de taxa de inflação homóloga. Vamos ver agora como é que se obteve o valor da taxa de inflação homóloga relativa a janeiro de 2012. Pegámos no índice de preços de janeiro de 2012, portanto os 105.992, e fomos pegar também no índice de preços do mês homólogo do ano anterior, 102.397. Fizemos a divisão, subtraímos 1, obtivemos um valor que agora aqui reduzimos e, portanto, a taxa de inflação homóloga para o mês de janeiro de 2012 é de 3,51%, conforme surgia já enunciado no primeiro quadro. Onde surgem também, aliás, os valores da inflação homóloga para dezembro de 2011 e para novembro de 2011. Portanto, seria agora de toda a conveniência que os alunos procedessem aos cálculos de dezembro de 2011 e de novembro de 2011, já que o procedimento é similar, e tentarem chegar aos resultados que aqui são evidenciados. No que diz respeito ao cálculo da taxa de inflação média anual, o procedimento é um pouco mais complexo. A fórmula está aqui apresentada e ela vai traduzir o quê? Vai traduzir, por um lado, a média dos últimos 12 meses dos índices de preços no consumidor. Portanto, os últimos 12 meses, conforme o quadro que aqui está apresentado, é de janeiro de 2012 até fevereiro de 2011, e vai compará-los com a média homóloga do período precedente, ou seja, de janeiro de 2011 até fevereiro de 2010. Portanto, isto recuando no tempo. Temos aqui evidenciado que a média do ano do índice de preços no consumidor é de 104,53,
que a média do ano de 2011 é de 185, dividindo um valor por outro, vocês poderão verificar que chegam imediatamente ao resultado que aqui está evidenciado de 3,65%. Em termos de fórmula matemática, aqui nesta expressão, é possível verificar que temos tanto o numerador como o denominador a dividir pelo mesmo número real, diferente de zero, no caso o 12, pelo que se pode suprimir e dá origem à expressão que surge na segunda linha. Ou seja, índice de preços de janeiro de 2012 recuando até fevereiro de 2011, a dividir pela soma dos índices de preços de janeiro de 2011 e recuando até fevereiro de 2010, menos 1. Aqui substituem-se os valores. Os valores aqui, em alguns casos, estão arredondados. Aliás, importa frisar que o Instituto Nacional de Estatística, a partir de janeiro de 2011, passou a apresentar os seus índices com 3 casas centesimais ou milesimais, neste caso, à direita da vírgula, coisa que não acontecia até 2010, onde os índices de preços no consumidor eram sempre arredondados às décimas. Doravante passaram a ser, e agora são atualmente, com 3 casas decimais à direita da vírgula. Aqui, portanto, tenho aqui alguns valores que estão arredondados, mas no caso não tem influência. Somam-se os índices de preços do ano Perdão, não é do ano de 2012, é de janeiro de 2012 e quase todo o ano de 2011. Estamos a medir de fevereiro de 2011 a janeiro de 2012, que é a taxa de inflação média anual que se pretende calcular. Temos aqui os valores do período homólogo. Estas somas dão 1254,34 no numerador, 1210,20, menos 1, vai dar exatamente o mesmo valor que se obteria dividindo 104,53, que é a média dos últimos 12 meses, pela média do período homólogo, que é de 100,85. Ou seja, a taxa de inflação média anual aqui calculada é de 3,65%.